Louvado seja o nome do Senhor, por poder retornar a esta tribuna. A gente até se emociona, porque é algo bom demais. Podemos compartilharmos da parte do Senhor aquilo que Ele tem testificado em nossos corações com relação à Sua palavra. E principalmente quando se fala da Bíblia, que é algo muito sério, que é algo que fala que vai mudar a nossa natureza, vai mudar o nosso caráter, vai mudar a nossa atitude. Quando se fala da Bíblia, a gente tem que entender que é querer mudança, é querer transformação. Isso não é só no dia, não foi só naquele dia que nós um dia converteu, nos mudou, aquele dia que nós aceitamos a Jesus, nós encontramos ao nosso Deus, que houve uma mudança de 180 graus, estávamos indo rumo ao inferno, hoje nós estamos indo rumo ao céu, mudou, mas essa mudança é cotidiana, todo dia. E a palavra, ela é entregue aos nossos corações para ir nos moldando, nos preparando para irmos morarmos no céu. E é por isso que nós entendemos que a palavra é algo muito sério para o nosso coração. A seriedade, muito como nós ouvimos, por isso que nós estamos no culto, devemos ouvir a palavra, temos que estar atento quanto ela vai nos falar. Porque uma palavra, às vezes um texto, uma palavrinha é o suficiente para mudar o quadro, a situação que muitas vezes eu estou passando. A palavra é tão poderosa, é tão poderosa, que nós nem imaginamos o poder que ela tem, que ela age em nossas vidas. Ela pode transformar aquilo que muitas vezes nós entendemos que não tem solução para nada, está como um vale de osso seco, ressequido, sem vida, sem nada, morto, sem nada. Deus transforma. Amém. Deus muda. Deus, Ele age no impossível para o homem e se torna realidade para o ser humano, porque Deus faz a sua parte. Eu convido você a abrir no livro de João, capítulo 5, do versículo 1 até o 9. O livro de João, capítulo 5, do versículo 1 até o 9. Vou pedir para o pastor ler esse texto. A versão da minha Bíblia é diferente da igreja, não é na mesma revista corrigida. É diferente. Amém, igreja? 5 do 1 ao 9. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porque um anjo descia um certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. O Senhor seja glorificado através desta palavra. O teu filho seja um canal para abençoar as nossas almas. Pai amado, convém que o homem diminua e que o Senhor seja exaltado. Sejam agora os ouvidos desagravados, para que possamos ouvir e entender a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode estar assentada. Se você quiser, com toda a liberdade, permanecer aberto, ouvir esse texto, eu estarei decorrendo, falando com relação a essa passagem para a nossa meditação de hoje à noite. Como nós
então uma cidade no qual constava um tanque, Betesda. E essa Betesda, no hebraico, traduzindo do hebraico, é exatamente que é casa de misericórdia. Já podemos ver aí algo já relacionado com alguma coisa que agia em prol de alguma coisa. E nós vemos então, lendo o texto aqui, já a partir do versículo 3, nós podemos ver já um quadro, mostrando um quadro bastante difícil, duro, porque nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Nós vemos ali uma situação bastante difícil. Ali não falam uma pessoa ou duas pessoas, mas o texto revela para nós e mostra para nós que jazia uma multidão de pessoas que estavam ali naquela cidade, enferma, passavam em Jerusalém, passavam por uma dificuldade, passavam por um problema no seu físico, na sua saúde, e estavam em busca de uma situação de resolver um problema que estava na sua pessoa, que a pessoa enfrentava. A Bíblia mostra claramente para nós que havia vários tipos de enfermidades nessa situação. E a situação dos enfermos podemos até comparável ao mundo de pecado hoje. E podemos usar essa comparação com o mundo de pecado, e nós vemos essas pessoas esperando supersticiosamente alguma salvação. E nós vemos que as pessoas estavam ali em Jerusalém, diante de um tanque, no qual foi denominado como Casa de Misericórdia, que ali nós vemos aqui o que relata a Bíblia, que um anjo descia àquele lugar, movia-se as águas, e a primeira pessoa ao qual descia as águas, que foram movidas por esse anjo, era sarada do seu problema, da sua dificuldade, da sua enfermidade, seja como for ela denominada. A Bíblia nos relata, esperando que se movesse as águas, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse. Não importava a situação, não importava o problema, não importava a dificuldade, não importa qual o problema que aquela pessoa estava passando por aquele momento, com aquela enfermidade, com aquela situação, mas havia um porém, havia uma dificuldade sim. Muitas vezes a cura existia, a solução do problema existia, mas era para uma pessoa, era para uma única pessoa que conseguisse entrar em tempo, conseguisse entrar realmente rapidamente, sem que outros o atropelassem, sem que outros empurrassem, sem que outros, com certeza, na hora que acontecesse isso, na hora que as águas eram agitadas por esses anjos, havia uma confusão naquele lugar, havia um tumulto naquele lugar, um empurra-empurra, um puxa-puxa. Provavelmente havia uma grande movimentação das pessoas naquele lugar para tentar entrar naquele lugar, para tentar entrar naquelas águas no qual estava sendo agitada pelos anjos. Paramos a pensar e imaginar a situação, o quarto no qual aquelas pessoas se encontravam. Gente, não era uma coisa, era uma multidão de pessoas problemáticas, enfermas, doentes, que queriam que o seu problema sarasse, queriam que o seu problema fossem resolvidos. Mas em meio a essa situação, em meio a essa confusão, em meio a essa luta, eu acredito que as pessoas entre si, puxando, brigando para tentar que fosse as águas para realmente receber o milagre da sua vida. E com tudo isso que nós vimos, vamos tentar trazer para nós alguma coisa que realmente esse texto quer falar para nossas vidas, o que essa palavra quer trazer para a nossa vida. Jesus, amados irmãos, Ele reanima. Jesus, Ele quer trazer para nós, no meio da igreja, quer reanimar, quer trazer um ânimo para aqueles que estão desanimados, para aqueles que estão passando por um
dificuldade? Quem não está passando por lutas? Quem não está passando por problemas? Quem não está enfrentando dificuldades? Quem não está enfrentando lutas no seu dia a dia? Podemos imaginar que isso não é só eu que passo por dificuldades. Eu acredito que toda igreja enfrenta lutas no seu dia a dia, na sua casa, na sua família, no seu lar, com o seu esposo, na sua casa com o seu filho, na escola, com familiares, com parentes. Todos nós passamos por lutas e por dificuldades, e por problemas, e enfrentamos problemas. E nós queremos que realmente os problemas da nossa vida sejam sarados, sejam resolvidos, sejam solucionados, sejam realmente resolvidos de uma forma que realmente venha nos trazer alegria, venha nos trazer realmente ânimo, coragem. Mas são quantas e quantas lutas nós enfrentamos. E nós vemos aqui uma coisa interessante, que nós vemos aqui no versículo 6. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo. Olha que interessante. Jesus, sabendo, vendo, já sabia que ele, sem mesmo conversar com ele, sem mesmo falar algo com ele, sem mesmo falar perguntar para ele qual era a sua dificuldade, qual era o seu problema, ou nada, mas Jesus já sabia do seu problema, que há muito tempo estava com o problema. Agora eu abro um parênteses aqui, irmãos. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Eu sei o meu problema que eu enfrento, mas eu não sei qual é o seu problema. E você também não precisa chegar aqui e falar diante do altar: meu problema é isso, meu problema é aquilo, eu passo por isso, por aquilo. Antes mesmo de você colocar os pés dentro dessa casa, Jesus já sabia qual é o problema que você está passando. Antes mesmo de você colocar os pés, quando você saiu da sua casa, você veio para a igreja porque você fala, porque você disse no seu coração: eu vou para lá porque tem uma palavra bendita para o meu coração. Resolve o meu problema, para que Deus traga algo para o meu coração nesta noite. E venha trazer uma alegria, venha me animar, venha me encorajar, venha me fortalecer, porque eu preciso de uma palavra do Senhor em relação àquilo que eu tenho passado na minha vida e no meu lar. Jesus conhece o que você tem passado, irmão. Jesus conhece o que você tem passado, irmã. Não se preocupe, Deus está nesse lugar. Ele tem uma bênção para você nesta noite. Basta você abrir o seu coração, confiar. Você não saiu da sua casa à toa. Você não veio aqui por um acaso, simplesmente para ouvir um cântico, para ouvir um pregador. Não, você veio porque Jesus te enviou nesse lugar, para que no momento você receba da parte dele a bênção que você precisa, a bênção que você necessita, a bênção que você tem buscado. Jesus conhece a sua necessidade. E nós vemos aqui Jesus mostrando exatamente, Jesus vendo deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? E Jesus está perguntando para você nessa noite: você quer ser curado? Você quer receber a sua bênção? Você quer receber a sua vitória? Como que você se encontra nesta noite? Você está com o coração partido, arrebentado, destruído? Você está com o coração realmente arrasado por algum momento, por alguma luta que você passou ou tem passado? Você muitas vezes não entende o porquê você está passando pela situação. Você muitas vezes não entende o porquê está enfrentando esse problema na sua casa, no seu lar, na sua família. Mas Jesus está perguntando para você nesta noite: o que você quer que eu te faça nesta noite? Jesus está aqui nesta noite para te abençoar. Jesus está aqui e quer realmente abençoar a sua vida. Jesus viu um paralítico e tomou uma iniciativa diante dele. E Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Queres ser curado? Mas havia uma situação, havia um problema. O paralítico nessa hora começou já a se parar: mas como eu ser curado? Olha a minha situação. O próprio paralítico falando, questionando com Jesus: olha a minha situação. Não tem ninguém que me coloque dentro das águas quando são agitadas. Eu não consigo, já foi já faz tempo, eu não sei quanto tempo aquele paralítico estava ali, alguns dias, alguns anos. A Bíblia relata que há 38 anos
que ele estava enfermo, que ele estava paralítico, que ele não andava. Mas a Bíblia não relata quanto tempo ele estava ali. Pode ser uns 38 anos, pode ser um mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos, não sei. Mas ele estava ali porque ele queria receber a sua bênção. Glória a Deus. Ele queria receber a sua vitória. Ele queria estar ali em busca do seu problema, não desanimando. Ele poderia desanimar, poderia esfriar, ele poderia realmente abandonar. Ele poderia falar, não tem jeito, ninguém me coloca lá, porque outros estão numa situação igual ou pior do que eu. E também está lá na briga, na luta, para tentar receber a bênção. Eu quero te falar nesta noite para você, amados irmãos, não desanime, permaneça firme no seu propósito. Amém. Creia que Deus vai te abençoar. Amém. Creia que Deus vai te dar a vitória. Creia que Deus vai solucionar o seu problema. A salvação vem para aqueles que creem. A salvação vem para aqueles que buscam. A salvação vem para aqueles realmente que acreditam que Deus vai abrir as portas. A própria palavra diz que a salvação, Deus mostra que a salvação não é para qualquer um, não. Muitas vezes pessoas pensam que a salvação vem aleatória para qualquer um, não. A própria palavra diz em João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que, amém, de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todos, aquele que nele crê. Olha a palavra, você tem que crer em Jesus. Você tem que acreditar em Jesus. Você tem que confiar em Jesus. Porque senão não vem a solução do problema. Não vem a solução da sua dificuldade que você tem que enfrentar. Você tem que realmente confiar em Deus. Nós vemos em João 14, 4, 9 também, nos diz assim. João 4, 9 nos diz assim. Então lhe disse a... Deixa eu ver se eu estou falando errado aqui. Não, Mateus 11, 28, desculpa. Mateus 11, 28. Nos diz assim a palavra em Mateus 11, 28. Vinde a mim, a todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Primeiro passo que nós temos que fazer, irmão, diante das lutas que temos enfrentado, diante do problema que nós estamos enfrentando, a primeira coisa é tomar uma atitude. É uma atitude de coragem, de fé. A própria palavra diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e você está cansado, vinde a mim a todos. Se você está cansado, se você está cansado e você quer realmente uma solução do seu problema, o primeiro passo é vir à casa do Pai. Aqui é o tanque de Betesda. Aqui é o lugar onde você vai receber a sua bênção. Aqui o anjo agita as águas e realmente você recebe a sua bênção. Nós, irmãos, recebemos uma diferença. Uma diferença. Lá naquela época, quando o anjo vinha agitar as águas, eles tinham um grande problema. Um só recebia uma bênção. Uma só pessoa recebia vitória. Uma só pessoa recebia cura. Uma só pessoa saía liberta do problema. Mas hoje houve uma grande mudança. Com a cura, com a vinda de Jesus na face da terra, houve uma mudança total. Já não é mais uma pessoa que realmente vai ser só curada. Não é só mais uma pessoa que vai ser liberta. Mas é todos quanto crerem no seu nome receberão a bênção do Senhor Jesus. Todos quantos confiarem no nome do Senhor Jesus, todos quantos acreditarem realmente e crerem em Jesus Cristo, realmente o milagre acontecerá na sua vida. A cura foi total. E sem realmente nós podemos perceber que nós podemos perceber aqui então que a pessoa que estava paralítico, nós percebemos que o próprio Jesus respondendo e falando para ele, conversando com ele. Então lhe disse Jesus, levanta-te e toma tua leito e anda. Nós vemos duas coisas importantes aqui entrando nessa situação. Nós vemos fé e atitude. Há uma pessoa aleijada, paralítica, que não andava, não tinha como andar, estava no seu leito, precisando de ajuda para alguém carregar ele até o tanque, e chegou realmente a solução do seu problema presente, chegou a solução para ele, não se apresentou quem ele era, que nós relata
nós podemos perceber mais para frente que perguntaram para ele a primeira vez, depois que ele foi curado, ele não sabia quem era, ele não sabia. Depois que realmente encontrou-se com ele novamente no templo, ele adorando o Senhor, que Jesus deu a se revelar para ele quem era, aí ele anunciou quem era que curou ele. Mas Jesus não chegou apresentando para ele quem era, simplesmente ele falou para o paralítico: levanta-te, toma tua cama e vai-te embora. E nós vemos imediatamente essa pessoa levantando, primeiro plano, atitude, e diante da casa, e diante do altar do Senhor. Não adianta ficar em casa, não adianta ficar no meu leito, não adianta ficar parado em casa. Não consigo, não resolve meu problema, não tem solução para minha situação, nada vai adiantar. Primeiro passo é atitude. Vou para a casa do Pai, e lá eu vou receber a minha bênção, lá eu vou receber a minha vitória, lá eu vou receber a minha salvação, lá eu vou receber a minha cura, lá vai abrir as portas do meu emprego, lá vai resolver o problema que está no cartório, seja onde for, lá vai resolver o problema. Porque o primeiro passo é a atitude, e junto com a atitude, a sua fé em crer que Deus vai abrir as portas e vai abençoar. Amém. E nós vimos com essa atitude, a cura foi total e sem demora, foi imediata. A pessoa que estava para ele levantou e caminhou e já foi embora, não precisando mais daquele tanque, não precisando mais que o anjo agitasse as águas, mas imediatamente recebeu o seu milagre. E no sentido mais amplo do milagre, a época da espera passou. Você não tem que ficar mais esperando, não. Também tem aquela pessoa que estava esperando para que os anjos agitassem as águas. Com a vinda do Salvador ao mundo, ele inaugurou uma nova era na nossa vida de ressurreição. E essa era estava exatamente, que você vê no versículo 25: em verdade vos digo, que em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Amém. Nós vemos aí uma situação, irmãos, que realmente Jesus veio para mudar o quadro. Antes estávamos com os mortos, e Jesus mudou o nosso quadro. Jesus veio mudar essa geração, Jesus veio mudar essa era, Jesus mudou o quadro de todo mundo. A partir do momento então que Jesus veio a esse mundo, todos quando se achegarem a Ele, estavam como os mortos, e não mais, mas passarão de ser mortos, passarão a ser vivos, e viverão para sempre. A sua salvação está no alcance de todos, e em todos os lugares. Amém? Se você crer e confiar, vai acontecer exatamente como aconteceu com esse paralítico. A situação sua será resolvida. O problema seu será resolvido. E Deus vai abençoar você pelo ato de fé e por você ter tomado a sua atitude. Tomou o seu atitude. Dispôs a realmente ir à casa do Pai e buscar a sua bênção. Amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.